Viva Voz, com Vera Magalhães. A Vera gravou o seu comentário. Oi, Sardenberg, oi, Cássia, boa tarde para os ouvintes, hoje mandando comentário gravado. Eu vou falar um pouquinho sobre o curto-circuito que tem dado nesta semana entre o governo federal e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em ninguém reconhece que teve nenhum problema, que exista algum estranhamento, algum mal-estar, mas, reservadamente, aliados do governador e integrantes do governo apontam ali momentos em que um e outro lado não gostaram da atuação contrária. No caso do governo federal, eles se queixam muito de que o governador Eduardo Leite usa as redes sociais para fazer críticas e cobranças ao governo que ele teria liberdade, acesso para fazer diretamente. Então, isso desde a eclosão da crise, desde que a enchente aconteceu e até hoje, ele continuaria fazendo isso. Ele também desembarcou em Brasília nessa semana para participar de uma solenidade, para tentar algumas entrevistas e audiências com integrantes do governo, já com um pacote pronto, ali 2 minutas de medidas provisórias, em que ele propunha um programa para garantir que não houvesse desemprego em massa e também medidas fiscais para atender o governo e os municípios. O governo não gostou de receber esse prato pronto e o resultado foi que algumas audiências que ele tinha e também a tentativa de se reunir reservadamente com o presidente Lula não aconteceram. Mas ele voou com o Lula. E aí conversaram algumas coisas, mas chamou a atenção de integrantes do governo que o presidente não tivesse anunciado antecipadamente para o Tucano que faria um anúncio ali de mais medidas, de novas medidas. Então, isso também foi um ponto que eles anotaram ali no caderninho como sendo de dificuldade na relação. Até hoje, o Eduardo Leite também não engoliu direito a nomeação do que eles chamam de um pré-candidato ao governo do Estado para, entre aspas, governar a reconstrução do Estado. Eles acham que isso pegou muito mal e, a portas fechadas, pessoas próximas ao governador têm repetido que o povo gaúcho escolheu um governador em 2022, então não precisa de outro, que o Eduardo Leite foi chancelado pelas urnas. Eles também se queixam de que muitos anúncios do governo federal não estão se materializando naquele volume anunciado, e isso valeria para operações de créditos de banco, e aí fica parecendo que os bilhões são enviados ao Estado, mas que eles não chegam na ponta, o que não é verdade. Também dizem que o governo federal tem pouca disposição de construir iniciativas em conjunto, que eles chegam no Estado e anunciam os seus programas sem ser uma coisa conjunta. E aí entra esse exemplo de que o Lula ficou 2h30 num voo com o Eduardo Leite, que o Eduardo Leite nesse voo repetiu que tinha uma preocupação com a necessidade de haver um benefício emergencial. O presidente não disse nada, só ouviu e aí, 1 hora depois, anunciou exatamente esse benefício. Podia ter antecipado para ele. O Eduardo Leite não esteve nos anúncios feitos aí nessa semana, ontem, quinta-feira, lá no Rio Grande do Sul, porque ele estava recebendo uma delegação da Holanda. Então, as duas partes trataram de desmentir que a ausência dele no anúncio tivesse como pano de fundo essas dificuldades e essas rusgas que estão havendo de lado a lado. Mas a rusga existe, a dificuldade existe, o curto-circuito está instaurado e é muito cedo, a meu ver, para que essas coisas estejam acontecendo. A reconstrução do Estado vai ser um trabalho de longo prazo, vai ser custosa, vai demorar, vai claramente opor algumas visões de mundo e de papel do Estado que existem. O Eduardo Leite é um político de centro, para alguns de centro-direita, e o governo federal é um governo de centro-esquerda. Então, alguma dose de divergência é esperada,
mas eles vão precisar trabalhar em conjunto, vão precisar azeitar aí os esforços, porque eles vão ser longos e bastante desafiadores para os dois lados. Fico por aqui por hoje, volto mais tarde com o Viva Voz no ponto final, que faz um resumo da semana, porque hoje é sexta-feira. Bom fim de semana para vocês dois, para todos os ouvintes e até lá.